mote para a próxima conversa está lançado, por isso são meus convidados. Mário Oliveira, conhecido padre católico, lançou recentemente este livro, Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena, está aqui na minha mão. E depois ao lado dele tem o pastor Paulo Branco, responsável pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aquela que tem crescido mais nos últimos tempos e, portanto, em matéria de fiéis, naturalmente. Portanto, a ambos, obrigada pela vossa presença. Vou já convidar o nosso público a manifestar-se em casa, se quiserem. Portanto, se quiserem entrar em contacto connosco, já sabem, deve estar a passar o número de telefone em rodapé, e aí está o número de telefone, e começo, é o 214-245-662. Cabeça que ele tem, está fresquinha, não é? Para mais, está bom, sempre bem disposto, não há sorriso maior que o seu. Então conte-me cá, então temos menos católicos? Ainda bem. Ainda bem? Ainda bem, porque a Igreja de Jesus sempre foi uma igreja pensada para ser minoritária, fermento na massa. Ah, portanto, o excesso não fez bem à Igreja Católica? Não, estragou, corrompeu, perverteu-a. É como o sal, quando deixa de salgar, diz, o próprio Jesus diz, ao sal que deixa de salgar, o que é que se lhe faz? Deita-se fora e pisa-se, porque não presta nem para esterqueira. Ora, as instituições, à medida que se tornaram um grande poder sobre as populações, elas começam a determinada altura a ser contra as próprias populações. É quase como ao Estado. À medida que engorda o Estado, as populações emagrecem. Porque para sustentar aquela máquina enorme, só os impostos. Claro. Como é que a gente mantém aquele bicharoco? Então, a instituição eclesiástica é na mesma. Jesus pensa uma igreja, 2 ou 3. Mas, Padre Mário Oliveira, entretanto passaram 2012 anos, não é? Portanto, há muito tempo que podia ter acontecido qualquer coisa e só agora é que sentimos de uma maneira clara que há aqui uma desmobilização, porque há alguma coisa que... É fácil de perceber. Primeiro porque a Igreja Católica, ao nível do... esta Igreja... Ao nível do clero, foi sempre muito clerical. Digamos que os homens e as mulheres batizados são como que os pagantes na igreja, os pagadores, e não são propriamente membros de igreja. Na Igreja Católica, o principal, para não dizer o único, é o Papa. Depois o bispo nas dioceses também são por delegação do Papa. Isto vem assim em hierarquia, por aí abaixo, em pirâmide. E depois... Numa paróquia, o pároco só tem poder se o bispo da diocese lhe o entregar. Também lhe pode retirar. E, portanto, e depois, abaixo do pároco, não há nada. Quer dizer, há os que pagam e frequentam. A verdade é que temos aqui um decréscimo. Peço desculpa de interromper, mas é para darmos aqui também. Ainda não ouvi o pastor Paulo Branco, que eu não conhecia, que é um prazer tê-lo aqui. Ora, é de facto a sua igreja, digamos assim, que mais cresce. Sim, não é só a nossa igreja, nomeadamente várias igrejas evangélicas estão a crescer, apesar que a nossa em Portugal está há 100 anos. Na sua opinião? Não é só. Portanto, é verdade que as pessoas estão a procurar algo que as possa satisfazer interiormente. E a Igreja Católica não dá essa... Não sei, que nunca fui católico. Nunca foi católico? Nunca fui nem católico. batizado em pequenino? Não. Eu venho de tradição protestante, evangélica, desde pequeno. Depois estudei num seminário evangélico, portanto não tenho uma tradição católica. Conheço apenas dos livros e aquilo que se diz. Portanto não posso falar por experiência porque nunca fui católico romano. Certo. Considero-me um católico universal, mas um cristão acima de tudo. Sim. Agora, penso que a nossa preocupação, e desde criança que eu me lembro disso, foi alcançar todas as camadas sociais, foi falar na linguagem do povo, foi chegar ao povo com o Evangelho simples de Jesus Cristo, sem acrescentos nem tirar nada, e procurarmos uma vivência no dia-a-dia, na qual não sejam apenas palavras, mas vivermos aquilo que acreditamos. E como disse o seu padre, é verdade, institucionalizar alguma coisa é perigoso no campo religioso. Daí que a maioria mas funcionou, 2000 anos. Não, sim, funcionou, mas agora vem os juros. Agora vem os juros. Pai, isso é a linguagem da Troika, ó senhor pastora. Também. Não sei se não terá a ver com isso. Mas olha, já temos aqui alguém que quer fazer perguntas ou quer fazer algum comentário. Olá, Teresa, está boa?
Olá, bom dia. Bom dia, Teresa de Coimbra. Vejo que está sempre bem disposta com a sua... Oh, minha senhora, então quando estou com gente tão simpática ao meu lado, podia estar mal disposta, não posso. Lá também, faz favor. Diga então, Teresa, qual é a sua opinião? Olha, Júlia, eu o que queria dizer era o seguinte. Eu penso que atualmente, ou não é atualmente, há uns anos esta parte, a Igreja está muito, muito politizada. E esta questão agora de deixarem cair, se cai o corpo de Deus e deixam negociar mais algum feriado religioso, eu que sou uma católica praticante convicta, juro-lhe e juro aí aos senhores padres que estão na televisão que nunca mais ponho um pé na igreja. Mas porquê? É assim uma coisa tão séria para si? É. Se, por exemplo, falarem num feriado de Todos os Santos, não me mexe tanto, sabe porquê? Porque todos os santos são venerados ao longo de todo o ano. Todo o ano. Portanto, enquanto que o corpo de Deus, e agora o 15 de agosto, que eu até faço anos nesse dia, mas não é por isso, é de facto por uma questão de princípio, e faço questão de dizer que eu até aos 18 anos, 22 aliás, frequentei, tive que viver e estudava ao mesmo tempo no lar de cá em Coimbra, e fiz toda a minha formação, participei em grupos corais, atividades... Portanto, é uma católica praticante de sempre, é isso? E, portanto, e dinâmica e com intervenção social, etc. Acho que isso é um dos motivos que nos desencanta quando se entra na igreja. Muito obrigada, tudo Teresa. Grande, tudo muito vazio. Um beijão grande para beijinho, muito obrigada, Teresa, muito obrigada. Aqui uma católica militante mas que não se fica. Compreendo o sentimento desta senhora? Compreendo, mas o que está subjacente não é propriamente uma compreensão correta nem de Jesus, nem do Evangelho. É tal instituição toda poderosa que até fabrica santos e os coloca à veneração ou adoração. E que pode fazer implodir uns feriados que estão... Diz até a mim, só há feriados católicos, porque há uma concordata entre a Igreja, o Estado do Vaticano e o Estado português, nem é entre a Igreja propriamente, é entre os dois Estados. E isto é uma aberração. Mas porque devia haver feriado ou não devia haver? Bom, é o que eu lhe estou a dizer, só há porque há esta concordata. Retirem a concordata, que era o que eu esperava que o 25 de Abril tivesse feito e não fez umas emendas, e os feriados católicos caíam redondamente. Não devia haver nenhum. E não devia haver nenhum, na sua opinião? Não devia haver nenhum. Não devia haver nenhum, que isso é um privilégio, é uma regalia, que aliás as igrejas do ramo protestante evangélico não têm. Portanto, esta disparidade, um católico deve ter isto em consideração. Quer dizer, nós, afinal, estamos ao fim desde 1143, quando aparece o Estado português, a fundação de Portugal, com Afonso Henriques, já começou o clero a estar no topo. Felizmente, depois houve a Revolução Francesa, e acabou um bocadinho com isto. O Concílio Vaticano II, no interior da Igreja Católica, também alterou estas coisas, mas a Cúria Romana veio logo a correr tentar destruir o Concílio Vaticano II, que aconteceu no seu seio. Portanto, resumindo e concluindo, o padre Mário Oliveira... E aqui ela tem subjacente uma visão... Eu teria de convidar as pessoas que estão em casa, católicas ou não católicas, mesmo do ramo protestante, a fixarem-se num aspecto que eu considero essencial nisto tudo. Que se calhar é uma das razões também do decréscimo da Igreja Católica. É porque a pessoa de Jesus e o seu projeto político são completamente desconhecidos das populações. O que anda neste lugar de Jesus é um mito. Quer dizer, no fundo, o cristianismo, como tal, é uma invenção contra Jesus. Contra Jesus. E sendo contra Jesus, é contra o ser humano. Estou a ver o pastor Paulo Branco a ficar... Porque o ser humano é Jesus. Deixe-me vir aqui, pastor Paulo Branco. Queria ter uns feriados também. Sabe uma coisa? Eu não acredito que sejam os feriados ou os menos feriados que fazem das pessoas crentes em Jesus Cristo ou descrentes em Jesus Cristo. Se fosse isso, acho que as bases eram muito fracas. Agora, o que eu quero dizer é que, efetivamente, aqueles que se dizem cristãos têm que viver o verdadeiro cristianismo.
É verdade que o cristianismo em si não é uma instituição, é uma vivência. E institucionalizar algo que não devia ter sido institucionalizado, portanto, aqui vai marcar a diferença. É verdade que há grupos que estão bastante piramidais, mas há outros que estão com a comunidade, com o povo em si. E são esses os que vão crescer e que vão continuar a crescer. Porque quando nós chegamos ao vazio que há no coração das pessoas... E quando há vazio na sua opinião? Há vazio, há um vazio tremendo. Mas é um vazio de ordem espiritual. Um vazio de ordem espiritual porque o ser humano não é apenas carne, não é apenas matéria. Mas a Igreja não tem... A Igreja Católica tem uma componente também de afetividade, de inclusão, de abraçar, Eu só lhes estou a dizer aquilo quando as pessoas vêm a nós, nos dizem. Portanto, contacto... Os seus novos fiéis são desencantados da Igreja Católica? Na maioria dos casos são. E o que é que dizem? Na maioria dos casos, sim. É o ritual, o ver que há muita contradição e que as pessoas procuram algo mais, procuram algo que sintam bem profundamente e que entre a vivência e o Evangelho haja as vossas assembleias estão sempre cheias e as igrejas católicas estão cada vez mais vazias. Não sei, não vou lá. Deixe-me aqui ao Jorge que está aqui a querer falar connosco. Olá, Jorge, é aqui de Lisboa, não é? Olá, boa tarde. Então o que é que nos quer dizer? Diga. Então é o seguinte, eu queria pôr aí uma questão aqui ao seu padre. Sim, Padre Mário Oliveira, sim. Que é o seguinte, porquê que a Igreja Católica alega que as pessoas que estão em união de facto estão sempre em pecado quando pedem para casar pela Igreja? E porquê que cobram 10 euros por cada toque de sino nos velórios? A sério? Está a falar a sério, Jorge? Já está. A falar a sério. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Mas 10 euros? Posso ir assim, eu sou católico, fui acólito, fui escoteiro. Isto, eu deixei de frequentar a igreja, prefiro eu fazer a minha catecismo em casa do que estar a ir a uma igreja e ver a vergonha. Muito obrigada, Jorge. Era uma questão muito pertinente. Então as uniões de facto são pecado? A Igreja Católica, na sua moral imoral, ou no seu moralismo imoral, efetivamente diz que sim. Mas ela está em contradição com a sua própria doutrina até ao Concílio de Trento, no século XVI. Porque até ao Concílio de Trento, no século XVI, todos os casamentos entre católicos eram feitos por ele e por ela, sem a presença de padre. Mas isso já lá vai há muito tempo. E era sacramento. Era sacramento. Diga-me lá, isto os toques do... É verdade. Sabia. É tudo a toque de dinheiro, não é só toque de sino. Mas espera então o pastor Paulo Branco para saber como é que é as uniões de facto na sua igreja? Vamos, tem que se casar ou pode-se viver só com amor? Cada união é vista per si. Portanto, há o caso que hoje sucede muito em Portugal por interesses, que as pessoas não se querem casar, não aceitamos por interesses. Portanto, estou baralhada. Portanto, se eu tiver uma união de facto, sim, e frequentar a sua igreja, isso é confortável para a sua Assembleia? Ou estou em algum pecado e sou maldito? Está bem-vinda, porque quem tem que fazer a obra e sentir é Deus. Nós não estamos a exigir, nós não estamos a exigir que as pessoas sejam isto ou sejam aquilo. Porque acreditamos que a pessoa, ela tem que se dar conta do que é para ela e daquilo que Deus quer para ela. Não é necessário o sacramento do matrimónio, portanto... Não, quer dizer, não estou a dizer que é necessário. Na maioria dos casos, efetivamente, nós acreditamos na instituição do casamento como algo divino. Há casos em que as pessoas chegam até nós nessas condições, não são escorraçadas, são amadas e são, já portanto, entendidos. Deixa-me aqui ao Nuno. Olá, Nuno. Tenho aqui os homens hoje muito interessados. Então, Nuno, qual é o problema? Júlia, muito bom dia. Bom dia, eu diga. venho-me queixar da autoridade da Igreja. Em que matéria? Portanto, eu sou casado, também vivi em união de facto durante algum tempo. E acontece, na altura que quis ir casar a uma capela numa quinta. E não foi autorizado pela Igreja Católica, pelo menos aqui nos arredores de Lisboa, porque os padres acham e entendem que devemos casar ou batizar os nossos filhos nas igrejas que eles querem. Eu também fui catequista, também ensinei a doutrina cristã e desisti tudo disso devido a um desentendimento com o padre que na altura achava que eu devia largar o meu trabalho para poder ensinar a doutrina cristã.
Portanto, invoca aqui o radicalismo das posições da Igreja, é isso? Bastante. Muito obrigada, Nuno. E hoje está tudo regularizado, está feliz e contente, espero eu. Correto. Muito obrigada. Muito bem, radicalismo. De facto, a Igreja radicalizou-se em muitas das suas posições. Também é outra enfermidade, infelizmente, da instituição católica, é própria de uma instituição de grande poder, que acaba depois por abusar do poder. Isto é, como a Igreja é em pirâmide, a Igreja Católica tem estado estruturada em forma de pirâmide, vem do topo para a base, e a base, como eu lhe digo, acaba no pároco, e abaixo do pároco já são só os pagantes disto tudo. Portanto, no fundo, para si, tudo isto é um lado economicista. É muito economicista e autoritário. Isto é, o assim, próprio pároco só o é porque o Bispo da Diocese o reconhece no dia em que ele disser você deixa de me interessar. Portanto, Padre Mário Oliveira, temos muito pouco tempo. É na base do poder. Muito na base. E as pessoas sentem isso. Já passou o tempo em que suportavam isso e abafavam. Agora, felizmente, reagem E vão procurar. Percebem que há alternativa. Se mais nenhuma houver, são uns 2 ou 3 na sua casa. Naturalmente. Pastor Paulo Branco, há radicalismo na sua Assembleia? Não, eu não diria. Por exemplo, eu sou pastor há 33 anos, nunca cobrei por fazer um casamento, nunca cobrei por fazer um funeral, não cobramos, absolutamente. Não, é voluntário, até cada pessoa dá aquilo que quiser e aquilo que puder contribuir. E na Igreja Católica há tabelas. Não temos tabelas absolutamente para nada, portanto, essa é uma das coisas que... E há coisas em que são inflexíveis, em que as pessoas sentem que há ali um espartilho que não as deixa, enfim, se calhar aceitar escolhas que são importantes para si e que não conseguem integrá-las na Você sabe que cada pessoa é um mundo e há pessoas que, pronto, têm concepções já muito fechadas. Portanto, eu não diria que há... Porque é assim, Jesus mesmo disse que nem todos aqueles que o seguiam iam permanecer. Ele era consciente disto. E a prova está que há uma certa ocasião em que o próprio Senhor Jesus viu que os seus amigos desistiram de o seguir. É verdade que o Evangelho em algumas coisas é muito pontual, é muito incisivo. Agora, na vossa vivência diária, vocês são mais abertos. É por isso que... Há uma outra coisa... Eu não digo ser mais aberto ou mais fechado. É que nós temos que entender as pessoas e aproximar-nos das pessoas e amar as pessoas. Não podemos desprezar o ser humano. O vosso ritual é muito animado, não é? É, sim. É muito vivo. A nossa liturgia, a música... A própria música, até seria interessante um dia fazer um programa sobre música evangélica, música gospel. Eu sei, que é uma festa, aquilo é uma alegria. Vou dar por um CD da... Ai, valha-me Deus! Olha que bem, tem um excelente aspecto. Oi, agora já fiz aqui. Não faz mal, não se preocupe. Muito bem, temos então aqui a voz... Pode ver e ouvir e vai ver música gospel evangélica. Muito bem. Ora então, não temos muito mais tempo, aliás, não temos mesmo mais tempo nenhum. Quero agradecer aqui a participação. Este foi só um sublinhado daquilo que, entretanto, saiu como estudo dizendo que os católicos, de facto, estavam a perder um bocadinho de terreno naquilo que é a vivência de outras religiões e que ainda não é muito significativo, são só menos 7%, mas num país eminentemente católico como Portugal tem de facto alguma expressão. Quero um aplauso para os meus convidados. Muito obrigada. Muito obrigada. Voltaremos a falar sobre a matéria seguramente.